Meu nome é Patrícia Bock e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de ensaios clínicos falando sobre o planejamento dos mesmos. Mas como nós vamos fazer este planejamento? Como planejar um ensaio clínico? A primeira coisa que nós temos que levar em consideração durante esse planejamento são os chamados critérios Finer. Esse ensaio clínico que nós queremos realizar, ele é possível de ser realizado? Nós temos condições efetivamente de fazer esse ensaio? Ele é interessante cientificamente falando? Muitas vezes se pensa que um trabalho possa ser interessante, mas tem que se ver se efetivamente, em termos científicos, é interessante fazer um ensaio clínico do assunto que nós estamos planejando. Esse ensaio clínico, ele é uma novidade? Já não foram realizados inúmeros ensaios clínicos dentro desta mesma temática? Muitas vezes um aluno pensa em alguma ideia de pesquisa e quando vai efetivamente para a literatura, vê que isso já foi realizado muitas vezes há muitos anos atrás. Um outro aspecto bastante importante é, esse ensaio clínico, ele é ético? Nós podemos realizar efetivamente o ensaio clínico? Vocês lembram do ensaio clínico realizado sobre o uso ou não de paraquedas? Se aquele ensaio clínico não fosse com os aviões no chão, ele não seria ético. Muitas vezes se pensa assim, um ensaio clínico cujo planejamento é utilizar um placebo e o outro grupo recebe um novo tratamento. É ético deixar alguém sem tratamento? Por isso, muitas vezes, os ensaios clínicos são realizados não contra um placebo, mas contra um medicamento de referência que já é utilizado na clínica. Esse ensaio clínico, ele é relevante para os envolvidos, relevante para os pacientes, relevante para o mundo científico? Todos esses critérios, eles têm que ser pensados para que nós possamos realizar um ensaio clínico. Quando nós já temos, então, este ensaio clínico planejado, nós temos que registrar este protocolo. Este protocolo pode ser registrado em diversas bases de registros diferentes. As mais comuns utilizadas aqui no Brasil são o Clinical Trials, que é uma base internacional em que vários estudos podem ser registrados, vários ensaios clínicos são registrados, e nós temos também o REBEC, que é uma plataforma brasileira para registro de protocolos de ensaios clínicos. Os nossos ensaios clínicos, então, ainda na fase do planejamento, nós temos que pensar em dois aspectos, na validade interna e na validade externa dos nossos ensaios clínicos. Elas são coisas diferentes. A validade interna, ela depende da qualidade metodológica do estudo. Para que um estudo tenha essa validade interna, nós vamos controlar erros aleatórios e ter erros sistemáticos aceitáveis. Já a validade externa, ela vai nos dizer se esses resultados, eles efetivamente podem ser extrapolados para outras populações ou amostras, e se a magnitude do efeito observado relacionado a essa intervenção, ela vai efetivamente justificar o emprego desta intervenção nos pacientes. Para que nós possamos planejar adequadamente, nós temos que planejar de forma a evitar os erros sistemáticos, uma vez que eles afetam a validade interna do estudo. Existem mais de 70 tipos de vieses já descritos e nós temos que conseguir evitar a maior parte destes vieses. Vamos discutir essa questão dos erros que podem ser encontrados na nossa próxima aula. Também temos que controlar os nossos erros aleatórios, pois eles afetam a precisão do estudo. Erros aleatórios, eles não podem ser abolidos completamente, mas nós podemos controlar. O que acontece com estes erros aleatórios? Quando nós aumentamos o tamanho da nossa amostra, o que nós vamos observar? Que o erro alfa, ou seja, a probabilidade de que nós possamos encontrar uma associação ou uma diferença entre os grupos, ela deve ser devida ao acaso, né? E o que vai acontecer?
se nós aumentarmos o tamanho da amostra, nós vamos diminuir este erro. E quando nós fazemos múltiplas comparações, nós vamos aumentar a chance de erro. Por isso, todas as comparações, toda análise estatística, ela tem que ser planejada antes do estudo iniciar. A análise estatística, ao contrário do que muitos pensam, ela não deve ser planejada, ela não deve ser pensada depois da coleta dos dados. Ela tem que ser pensada na fase do planejamento. Para finalizar esta parte, vamos comentar um pouco sobre o papel da indústria farmacêutica na realização de ensaios clínicos randomizados. Qual é o papel dessa indústria farmacêutica? Ela faz estudos que são coordenados, tá, por empresas especializadas e não por centros acadêmicos. Esses estudos, eles podem levar a viés de publicação, ou seja, por exemplo, podem ser publicados em duplicata, estudos positivos e estudos negativos não são publicados. Pode ser feito o que é chamado de ghostwriting, quer dizer, um controle de dados, né, onde só vão ser publicados os dados que forem de interesse da indústria farmacêutica e os dados que não forem de interesse não serão publicados. Mais incomum, mais raro é uma manipulação efetiva dos dados que, teoricamente, pode ser identificada pelo leitor. Menos comum e mais